Pessoal, hoje nós vamos trabalhar as questões 4 e 5 do nosso segundo caderno de questões. Então a gente está encerrando esse caderno essa semana, tá bom? Se preparem aí para vocês entregarem ele até no máximo na próxima sexta-feira. Então vamos lá. Na questão número 4, a gente é apresentado aqui para uma situação em que um corredor de 100 metros rasos, ele percorre os 20 primeiros metros em 4 segundos e o restante, os 80 metros finais, ele mantém a sua velocidade. Aqui a gente precisa determinar qual é essa velocidade que ele conseguiu atingir. Então, vamos imaginar. Aqui a gente tem os corredores, né? Eles estão aqui em repouso porque estão aguardando o momento de largada. Nesse exato momento, eles vão partir do repouso. E nós temos então, vamos imaginar que essa aqui seja a trajetória que eles vão percorrer dos 100 metros. Vamos nos concentrar nesses primeiros 20 metros aí. Pela análise do enunciado, a gente pode definir a sua posição inicial como zero e nós sabemos que sua velocidade inicial é zero, porque eles estão em repouso, quer dizer, eles estão parados, então a velocidade de fato é zero. Nós também definimos pelo enunciado da questão que sua posição final vai ser 20 metros, porque a gente está considerando esse trechinho aqui onde há uma variação da velocidade. E essa variação vai acontecer durante 4 segundos. Ele vai atingir os 20 metros em 4 segundos. Nosso objetivo final é descobrir qual é o valor da velocidade. E para isso a gente vai utilizar a função da velocidade. Mas vocês devem ter percebido que nós não temos o valor da aceleração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o valor da aceleração para depois usar na função da velocidade. Como a gente vai fazer? Está aí, ó. Primeiro, vamos utilizar a função da posição, só sorvetão. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Como a gente já elencou as informações aqui do ladinho esquerdo, basta a gente fazer a substituição, conforme vocês estão vendo aí. Aqui, pessoal, depois de fazer a substituição, vocês vão realizar os cálculos, conforme eu já expliquei nas outras aulas, e encontrar o valor da aceleração, que eu não coloquei aqui, é lógico, coloquei esses símbolos, mas para vocês entenderem que depois de vocês encontrarem o valor da aceleração, vocês vão colocar isso lá na função da velocidade. Na função da velocidade, vão substituir as informações que já temos, lembrando sempre de no lugarzinho do A vocês colocarem o valor que vocês encontraram para a aceleração, fazer a resolução e aí vão encontrar a resposta dessa questão. É simples, não é? Então, vamos agora partir para a questão número 5. Na questão número 5, a gente é apresentado a um ciclista que ele está fazendo uma trajetória obedecendo a função S é igual a menos 24, menos 5t mais t ao quadrado. Aqui o nosso objetivo é calcular o momento em que ele passa pela origem das posições. Aqui eu quero explicar para vocês novamente que essa origem das posições, ela representa a posição que é igual a zero. Mas aí vocês vão me perguntar, mas se ele está em movimento, como assim ele vai passar pela posição zero? Bem, vamos entender. Dá uma olhadinha aí na função desse ciclista, a função da posição dele. Aqui a gente vai perceber que esse menos 24 representa a sua posição inicial. Então, no momento que a gente está analisando, ele está aí na posição menos 24. E o que isso quer dizer? Um número negativo como posição inicial? Olha essa foto. Aqui a gente percebe que o ciclista ele está terminando a prova, né? Então ele está quase chegando lá na linha de chegada, no final. Então a gente pode relacionar essa foto com essa função que a gente está vendo aí. É como se tivesse faltando 24 metros para ele encontrar a chegada, ou seja, a posição zero. Então nesse momento é como se ele estivesse na posição menos 24, quer dizer, faltam 24 metros para ele chegar lá no início, né? Que coincide com a chegada, ou seja, a posição zero. À medida que ele se aproxima da chegada, as suas posições vão diminuindo até ele encontrar a linha de chegada. Bom, entendido isso, como é que a gente vai resolver essa questão? Como é que a gente vai encontrar o instante em que ele passa pela origem?
A gente vai começar analisando aí a função que foi dada nessa questão. Quando a gente analisa essa função, a gente percebe que dá para organizar ela de uma maneira que ela fique mais lógica. Sugestão: organizem a função colocando primeiro os expoentes maiores indo para os menores. Então, nessa lógica, a gente vai ter t ao quadrado menos 5t menos 24 igual a zero. Pronto. Reorganizamos a função. Quando a gente faz isso e a gente olha para ela, a gente percebe que ela de fato é uma função do segundo grau, igual àquela função que a gente está resolvendo no nosso assunto de matemática. A única diferença aqui é que em vez de usar o x, a gente está usando o t. Mas é a mesma coisa, gente. O procedimento para resolver vai ser o mesmo. Então, tanto que a gente tem aí, nessa função do segundo grau, a gente vai ter o a vai ser igual a 1, b vai ser igual a menos 5 e c vai ser igual a menos 24. Vamos lembrar que para resolver uma função do segundo grau vai ser admitido duas raízes, que lá em matemática a gente está chamando de x' e x duas linhas, né? Mas aqui, como a gente está usando a incógnita t, vamos chamar de t' e t duas linhas. Para calcular essas raízes, nós vamos usar aí essas equações, para t' e para t duas linhas. Assim como a gente já faz lá em matemática. Como é que vocês vão usar isso aqui para responder essa questão número 5? Bom, eu não vou responder a questão número 5 para vocês, mas eu vou responder um exemplo aqui para vocês se guiarem e perceberem como vão fazer. Vamos lá. Então, a gente tem aqui essa função 2t ao quadrado menos 3t menos 2 igual a zero. E aqui a gente quer encontrar as raízes, o valor de t. Mesma coisa que vocês vão fazer lá na quinta questão, tá bom? Como ela já está organizada, eu só vou perceber quem são os meus valores de A, de B e de C, conforme vocês estão vendo aí. Agora, vamos calcular a primeira raiz, t'. Logo em seguida, a gente calcula a segunda raiz, t duas linhas. Fazendo a substituição, nós encontramos aqui o seguinte. A gente faz a substituição e vai perceber que vai ser necessário fazer uma série de jogos de sinais. Atenção, pessoal, muito cuidado com os jogos de sinais, tá bom? Porque, embora seja simples, eles acabam induzindo a gente a cometer alguns erros que às vezes a gente nem percebe. Então, olha, vamos ver que aqui, ó, tem que fazer um jogo de sinal, tá certo? Menos com menos fica positivo. Aqui nessa potenciação dentro da raiz, vale lembrar que toda vez que a gente tiver um número negativo que é elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Não vamos esquecer disso. E aqui a gente tem outro jogo de sinal, ó, porque esse menos com esse menos aqui, nós vamos ter o quê? Mais, certo? Então, obedecendo ao jogo de sinais, analisando tudo direitinho, a gente vai ficar com a função dessa forma. 3 mais raiz de 9 mais 16 sobre 4. A gente vai fazer a resolução primeiro do que está dentro da raiz, tá certo? Desse 9 mais esse 16. Então, vai ficar assim, ó. 3 mais 25 sobre 4. Agora, a gente vai fazer a resolução da raiz. Fica 3 mais 5 sobre 4. E então, é só fazer o cálculo simples. 8 dividido por 4, que é 2 segundos. Encontramos, então, o primeiro valor para o tempo, 2 segundos. Agora, a gente precisa fazer o cálculo do segundo valor também. Sempre lembrando, gente, que se der um valor negativo, então a gente elimina esse valor e descarta. Não precisa utilizá-lo. Vamos dar uma analisada. Para ter duas linhas, a gente vai fazer a substituição. Lembrando que nós vamos trocar o sinal de mais pelo sinal de menos. Aqui a gente vai ter novamente 3 menos 25. Vocês estão percebendo aí que há diferença apenas no sinal. 3 menos 5, menos 2 sobre 4, que vai ser menos 0,5 segundos. Nós vamos descartar essa resposta porque não existe tempo negativo. Então, a resposta que nós procuramos é 2 segundos. Pessoal, é exatamente esse o mesmo procedimento que vocês vão utilizar para responder a questão número 5 do nosso caderno.
Então é isso, pessoal. Na próxima semana nós vamos fazer uma live para fazer a resolução e tirar as dúvidas de todas essas questões. Até lá!